tarde, Nilza. Meu nome é Nereida Melo da Rosa Jopo. Eu sou farmacêutica com especialidade em análises clínicas e professora da UniOeste há 37 anos. Quando você entrou, era festival ainda. Era festival. E você dava aula em quais cursos nessa época? Na época, só em enfermagem. Depois, nós começamos também na biologia e depois é que vieram os cursos, né? De odontologia, farmácia, medicina e fisioterapia. E como que era festival quando você começou a trabalhar aqui? Até que pode ser gostoso, né? Porque a sala dos professores era uma só, então a gente se encontrava todos, né? Mas era uma coisa bem caseira mesmo, bem principiante mesmo, mas bem legal. Aprendi muito. E os laboratórios, a infraestrutura Não aqui como tínhamos, era? bem carente mesmo. Tínhamos o laboratório que era da biologia, era onde a gente utilizava para as aulas, mas não tínhamos material. Eu tinha que muitas vezes ir nos laboratórios de análise, né, para conseguir placas já contaminadas com os micro-organismos para poder mostrar para os alunos o que era uma colônia. Então era dessa forma que eu conseguia trabalhar. Era tudo muito só no como é que eu posso dizer, só no abstrato mesmo, né? Não era, Eram as condições mais precárias nessa sim, época. bem precário. Além da enfermagem, depois você passou quando abriu o curso de farmácia, você passou a dar aula. Sim, né? Como era a disciplina que eu prestei o concurso era microbiologia básica, então eu dei aula para todos os cursos da área da saúde, né? Então foi a biologia também entrou. Mais tarde nós separamos os centros, né? Então ficou o Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas e o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Então o curso de farmácia e medicina foi para esse centro, mas da mesma forma continuei dando aula para todos os cursos da área da saúde. E qual a sua relação com a UniOeste e com a Festival, com a história delas? É de amor, puramente amor. Eu acabei me formando, e claro, eu vim formada, né? Mas eu me formei aqui, eu aprendi a minha disciplina aqui, né? Porque eu fiz uma graduação na Universidade de Ponta Grossa, Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas também era naquela época, né? Nós não tínhamos toda essa tecnologia que tem hoje, os livros eram em espanhol, quando a gente tinha acesso, então os meus professores foram muito professores que trabalhavam em laboratório. Então essa era a nossa aprendizagem foi assim. E aqui, então, eu tive que começar do zero, fui entender que bactéria tinha cromossomo, tinha DNA, que era coisas assim, e daí poder ensinar os alunos. Então eu tive que aprender primeiro para daí ensinar eles. E quais são as memórias assim mais interessantes que você tem desse período? Tem uma muito ligada ao professor Cascar, que eu passei no mestrado, como ia começar a ter os cursos de medicina, já estava implantado medicina e odonto, e depois ia vir a farmácia e a fisioterapia. E a odonto, a microbiologia no primeiro ano. E eu comecei a dar aula e eu comecei a sentir muita dificuldade, porque já exigia um pouco mais, né? E já era voltado para a área odontológica, então eu senti muita dificuldade, eu estudava bastante, eu falei, não, eu tenho que ir para o mestrado, eu tenho que melhorar, né? Inclusive a minha didática. E daí eu passei, só que eu não tinha condições de ficar ainda, eu tinha meus filhos, o Felipe com 12, Raquel com 10, marido, e eu queria voltar para casa no final de semana, né? Eu passei na UEL, em Londrina. E daí ele foi muito legal comigo, eu não tinha ainda, eu ia conseguir bolsa, mas os primeiros meses eu estava sem bolsa e ele pagava passagem para mim de ir e de volta todos os finais de semana. Isso é uma gratidão que eu vou ter assim para sempre, né? E ele era diretor de campus na época, então por isso que ele também conseguia, né? Mas essa é uma lembrança que eu tenho muito, assim, como aqui foi minha casa mesmo, né? Assim como meus pais me ajudavam, a UniOeste também sempre me ajudou, sempre me ajudou.
Uhum. E além de ser professora, você também ocupou alguns cargos de gestão, cargo Sim, sim, administrativo? sim. Eu fui já coordenadora de curso, diretora de centro, fui presidente da DUC, né, Associação dos Docentes da UniOeste. Então sempre fui participativa, né? Sempre. Ajudei a instalar o laboratório de bacteriologia clínica no HU. Fui plantonista do HU por 15 anos. Agora não mais porque eu já estou pedindo aposentadoria, né? Estou esperando agora. Uhum. E qual, assim, desse tempo todo, tem algum fato pitoresco, alguma situação que chamou sua atenção, assim, tanto na sala de aula ou no laboratório, alguma coisa assim? Eu acho que sempre foi muito parceria, muito amor. Eu acho que foi o que sempre me chamou a atenção é esse relacionamento entre professor e aluno. Eu lembro que quando eu saí para o mestrado, eu tinha muita empatia com o pessoal da enfermagem, tanto que muitos achavam que eu era enfermeira. E quando eu fui sair, eu falei para eles: olha, eu vou voltar e eu vou pegar um banco, eu vou pôr no corredor e vou cantar. Eu voltei agora para ficar. E eu fiz isso. Quando eu voltei, depois de 2 anos, na verdade eu voltei 1 ano e meio antes, né? Eu peguei um banquinho, pus no corredor e cantei. Pouca gente viu, né? Mas eu cumpri minha promessa. E você acompanhou o processo de transição da Festival para a Sim, UniOeste? Como sim, que foi? cumpri. Cumpri não. Eu Acompanhei. acompanhei, eu participei. É, até que, assim, para mim, né, no bastidor foi rápido. Quando eu vi, nós já éramos uma UniOeste. Mas na época eu lembro assim que a gente fazia as paralisações depois para conseguir, né, que realmente desse certo. Depois tivemos que sentar para analisar como que ficaria os planos de cargo e carreira na época, né? Porque nós tínhamos, acho que apenas doutores, o doutor Orival e a Maria Lídia Chimansky. Eram os doutores. Eu tinha até assim, o doutor Orival foi a minha banca, o doutor Orival, o doutor Álvaro Dias e a doutora Clarice Osako. Foram a banca do meu concurso. E eu tinha um medo dele, porque era doutor, né? A gente era apenas formada, assim, então, graduada. E e foi muito bacana, assim, foi uma luta mesmo, mas eu nessa época eu ficava só nos bastidores. Depois sim, com aquelas greves, aí eu era bem participativa, sempre estava junto, sempre estava vendo a Francis com o megafone, chamando todo mundo para as assembleias, para paralisar, e eu sempre estava junto com o pessoal. Inclusive já fui da diretoria do UniOeste também. E como que foi acompanhar tudo isso, assim? Você sente uma diferença muito grande da Festival para a UniOeste hoje? Sim, nossa. A UniOeste hoje tá dentro das melhores universidades, né? Nós crescemos muito. Quando eu digo nós, não é a universidade em si, são os professores, né? Os que estão aqui, desde os servidores, né? Nós éramos ingênuos também, né? Então nós crescemos junto e é bem diferente, muito diferente. A começar pela sala dos professores que não existe mais, né? E quais que foram as maiores dificuldades na época da transição da Festival para a UniOeste? Eu acho que em termos de espaço e de equipamentos, de recursos humanos, né? É o que precisa mesmo uma universidade, para se criar uma universidade, né? E tem alguma outra situação que marcou seu trabalho aqui na UniOeste? Teve tantos, mas agora não consigo me lembrar assim. Mas foram muitas, muitas. Foi uma vida, né? 37 anos Sim. aqui. Muitas brigas, tudo sempre pensando em termos de UniOeste, né? Nada pessoal, pelo menos da minha parte, sempre foi pela universidade. Como eu sempre digo, que era meu segundo amor, né? O primeiro é minha família. Não, na verdade, o primeiro é Deus, depois a minha família e depois a UniOeste.
Se fosse olhando assim para sua trajetória, tudo que você viveu aqui na Uniões e tal, se fosse usar uma palavra ou expressão, o que que você diria? Gratidão com toda certeza. Só isso. Gratidão. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que Só, você gostaria de só falar? realmente é só agradecer tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi aqui, todas as pessoas que eu conheci, quantos amigos que eu tô levando no meu coração. Então, era isso.